17. Eu vou ler os 3 primeiros versículos nesse momento. Estamos fechando esse bloco que estamos estudando sobre Santa Convocação, sobre culto, comunhão e deveres cristãos na igreja. Próxima semana retornamos com Filipenses. Hebreus 13, versículos 1 a 3 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cidade com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, que ela possa mais uma vez, Senhor, ser meditada neste momento, da forma que o Senhor se agrade. Nos abençoa, nos instrui nesta manhã, esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, aqui a gente vê o início de algumas recomendações aos necessitados. É o que os versículos de 1 a 3 vai nos mostrar. Recomendações aos necessitados. É um bloco aqui que ele está fechando. Na verdade, ele está concluindo, é a conclusão de Hebreus, o último capítulo. Nos versículos 4 a 6, que nós não lemos, mas vamos ler, ele vai falar aqui sobre a advertência quanto a 2 pecados específicos. 2 pecados que estavam rondeando a igreja naquele momento, entre os hebreus. E dos versículos 7 a 17, nós vamos ver orientações quanto à piedade cristã. São esses três pontos que a gente vai dividir nesta manhã. Ao lermos as recomendações do autor aos hebreus, logo de início, quando a gente estuda o contexto dessa carta, pode parecer de início que ele é um tanto insensível quanto aos problemas daqueles destinatários. Ele estava talvez aqui nem ligando para o que eles estavam passando. Na semana passada, no capítulo 10, versículo 25, é o versículo-chave da mensagem da semana passada. Ele vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais o quanto verdes que o dia se aproxima. E vimos que o contexto era de perseguição. O contexto era de que, se o seu patrão visse você indo ao culto e ele soubesse que você estava indo ao culto, ele podia lhe demitir. O contexto é que, se um judeu visse que você, judeu, estava indo ao culto e você agora era um cristão, você poderia morrer. A gente viu que antes do Império Romano perseguir a igreja, quem persegue a igreja é o próprio povo judeu. Era judeu contra judeu, e a gente viu o exemplo de Estevão. Estevão é um exemplo de judeu que foi morto pelo próprio povo judeu. Então a perseguição, ela existe imediatamente após a morte e ressurreição de Cristo. Ela vai começar a existir, ela está viva aqui. E aqui no versículo 1 do capítulo 13, ele vai dizer assim: seja constante no amor fraternal. Ele vai dizer no 2, não negligencieis a hospitalidade. Mas será que mesmo num contexto de perseguição? Sim, somos cristãos, na bonança ou na perseguição. Ele vai dizer, olha, você tem que manter as mesmas obrigações de cristão, mesmo na perseguição, mesmo passível de morte. Ele não está dizendo, não, nesse contexto aí você deixa de congregar. Nesse contexto você não precisa receber ninguém. Em nenhum momento ele fala isso. Em nenhum momento.
A narrativa aqui é clara. Versículo 1, seja constante no amor fraternal. Esse amor aqui não é o amor ágape, que é um amor, é um tipo de amor aqui, é uma expressão no grego que é muito usada no Novo Testamento. Esse amor aqui é um amor que nós chamamos de Filadelfia no grego, que é traduzido aqui como amor entre irmãos, amor mútuo. No caso aqui ele traduz como amor fraternal. O autor, em outras passagens, ele já havia reconhecido, ele não está dizendo assim, todo judeu não pratica amor fraternal, vocês têm que praticar. Não. Ele está mandando o quê? Ele está mandando ser constante. Eu reconheço que vocês praticam. Por exemplo, a gente viu isso, versículo 34 do capítulo 10. Ele vai reconhecer, ele vai dizer, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele está dizendo, vocês praticam o amor ao próximo, vocês se compadecem dos encarcerados, vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, vocês estão dando testemunho, mas muito mais do que isso, vocês precisam ser constantes. Vocês precisam, diante das perseguições que estavam aumentando aqui no contexto, vocês não podem desistir. Como eles deveriam manter esse amor para com os irmãos? Como eles deveriam ser constantes nesse amor fraternal? Ele vai explicar a partir do versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então ele vai dizer, primeira coisa que você vai demonstrar nesse contexto aqui, amor fraternal, é não negligenciar a hospitalidade. E hospitalidade, ela tem um sentido muito interessante aqui nesse contexto, ela fala literalmente de amor aos estranhos. Porque é justamente isso que significa hospitalidade, principalmente nesse contexto. Até num contexto de hoje, se você receber alguém para dormir na sua casa, aquela pessoa não está acostumada com a rotina familiar que você tem. É uma pessoa estranha naquela casa porque não convive com você. Mas nesse contexto era muito maior, porque era estranho mesmo, era uma pessoa que vinha de outra cidade, que estava sendo perseguido, e ela precisava, era questão de vida ou morte, literalmente, ela ser recebida na casa. Você precisa cuidar, você precisa receber essas pessoas que são estranhas a você. Você precisa abrir a sua casa. Abrir a sua casa para quem você conhece é fácil. Mas você precisa receber na sua casa uma pessoa que você nunca conviveu. E aí é difícil. Aí é difícil. E ele nos dá razões. Ele vai dizer motivos aqui, ele vai citar o Antigo Testamento. Por quê? Porque alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Ele está falando aqui diretamente de Gênesis 18. De dois episódios aqui, é o episódio de Abraão e o episódio de Ló. A Bíblia fala que Abraão estava perto da sua tenda e ele levanta os olhos e observa 3 homens que se aproximam. E ele vai receber aqueles homens, ele vai hospedar aqueles homens, Sara prepara comida para aqueles homens, e depois entende-se que desses 3 homens, 2 eram anjos e 1 era o próprio Senhor, 1 era o próprio Deus. E eles vieram na terra para castigar Sodoma e Gomorra. Abraão não sabia, esse é o argumento, mas sem saber, ele estava hospedando 2 anjos e o próprio Senhor. E o outro caso é que esses 2 anjos, Deus fica com Abraão, mas os 2 anjos, eles vão para Sodoma e Gomorra, eles chegam lá na praça da cidade e Ló recebe eles em casa, diz, olha, vocês não podem ficar aqui, é perigoso, vocês podem vir para minha casa, recebe eles em casa. O Senhor tinha ficado com Abraão e sem saber, Ló e Abraão, eles estavam hospedando
anjos. E por que esse argumento logo nesse contexto? Olha, hospedem as pessoas porque outros, sem saber, hospedaram anjos. O argumento de Hebreus é: hospedem o estrangeiro, porque sem saber você pode estar recebendo um enviado de Deus. Aqui o anjo, ele está simbolizando o enviado de Deus, um servo de Deus. Não no sentido de que eles vão receber literalmente anjos aqui em Hebreus, mas no sentido de servos de Deus. Abraão nem sabia, mas ele estava recebendo o próprio Deus numa teofania ali. E Ló recebeu 2 anjos, que para ele eram 2 estranhos, que iam ficar ali na praça da cidade. Que mesmo dentro da casa de Ló foram perseguidos pelos sodomitas, que iriam abusar deles. E para nós vermos o tamanho da depravação de Sodoma e Gomorra, aqueles anjos cegam aqueles sodomitas. Mas é Ló que vai os receber, sem saber que eram anjos. Versículo 3, lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Tem 2 grupos aqui nesse versículo 3. Tem os presos e os presos maltratados. São 2 grupos que ele vai dizer aqui. Presos e presos que estão maltratados. Lembrem-se desses 2 grupos. Eles estão ali por causa do nome de Jesus. E se eles estão ali por causa do nome de Jesus, vocês também estão. É pela mesma causa que eles estão presos. Então vocês têm que se lembrar deles como se vocês estivessem lá. Porque de um certo ponto de vista, vocês estão lá. O que ele está querendo dizer com isso? Desenvolva empatia com aqueles que estão sendo perseguidos. Empatia. Ou seja, tudo isso visa alertar que nós não devemos estar alheios àqueles que sofrem. Vocês precisam desenvolver essa empatia. Vocês precisam, como se vocês estivessem presos. Como se vocês estivessem lá. Aqueles que estão precisando de ajuda. A recomendação é como se vocês mesmos fossem os maltratados. Ele está dizendo, olha, é irreal pensar em cristianismo, nisso que é tão superior a qualquer prática judaica, como ele desenvolveu aqui em Hebreus, sem amor ao próximo, sem se compadecer com a dor do próximo. Quando a dor é nossa, nós tratamos imediatamente, porque o espinho está na nossa carne. Aquilo é o nosso incômodo. Então a gente tenta resolver, tenta abafar aquela dor. O autor está dizendo, considere que essa dor de vocês, que essa dor é de vocês, No primeiro momento que você entender que o seu irmão está sofrendo, considere que essa dor dele também é sua. Isso é amor fraternal. Isso é Filadelfia. Como ele vai dizer aqui, seja constante nisso. E aí a gente chega no nosso segundo ponto, que são os versículos de 4 a 6. Ele vai dizer assim, ele vai falar de 2 pecados específicos. Ele vai falar sobre a imoralidade sexual e sobre a avareza. Versículos 4 a 6. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Versículo 4. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Por que advertir sobre esses 2 pecados específicos, né? Por que não falar de mais pecados? Simplesmente porque ele entende que esses são os pecados que mais estão afligindo aquele povo neste contexto. E segundo, porque ele já está caminhando para o final. Aqui a gente já tem uma ideia de que ele está entendendo que ele precisa concluir. Por exemplo, se a gente for para o versículo 22 do capítulo 13...
a gente vai entender isso aí. Ele está querendo resumir toda aquela linha de raciocínio. Versículo 22. Irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. E é interessante porque a carta de Hebreus é a maior do Novo Testamento. E ele ainda vai dizer que é resumida. Por quê? Porque aqui, de fato, tem muita teologia. E a intenção dele é comprimir isso o máximo possível, olha, concluir, resumir aqui. E aí, primeiro ele vai destacar aqui sobre o combate à imoralidade sexual. Versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse verso aqui, Deus fala que vai julgar o impuro e o adúltero. Como eu combato a imoralidade sexual? Bendito seja entre vós o matrimônio. O matrimônio nos mostra o combate à imoralidade sexual. Por quê? Porque no final, Deus ele vai julgar duas modalidades aqui, o impuro e o adúltero. Ou seja, aquele que trai a esposa ou o esposo, é o adúltero ou a adúltera, e aquele que expressa a sexualidade fora do casamento. Nunca casou e ele quer expressar isso. Esse é o impuro. Também é chamado de fornicador. O que vive de imoralidade, mas nunca foi casado, mas não é casado. Esse é o impuro. E quando essa imoralidade, por exemplo, ela é usada por dinheiro, a Bíblia chama de prostituição. A recomendação aqui é digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Ele está dizendo, olha, vocês precisam honrar o casamento, valorize o casamento. E como você valoriza o casamento, ele mesmo vai dizer, seja entre todos o matrimônio, como você valoriza? Bem como o leito conjugal sem mácula. Ou seja, quando você se mantém puro e fiel para seu esposo e para sua esposa, quem deita na sua cama e deita na cama do amante, não está mantendo puro e sem mácula o seu leito. É isso que ele está dizendo. Você não é adúltero quando você só deita em uma cama e mantém ela pura, mantém ela sem mácula. O seu leito conjugal, você não corrompe isso. O seu casamento, você não infringe o juramento que você fez diante de Deus de fidelidade. Ou seja, muitos acham que imoralidade é quando um casal, e homem e mulher, eles estão casados e eles se expressam sexualmente de forma nenhuma. Isso não é escândalo, isso não é pecado. Eles estão usando essa prática, a prática certa, no compromisso certo. O pecado é quando as pessoas usam isso fora do casamento, seja na traição ou nunca tendo casado. E a promessa é que Deus julgará. Eu não vou julgar só o adúltero. Eu vou julgar o adúltero e eu vou julgar o impuro. Eu vou julgar os dois. O segundo pecado deles é contra a avareza. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Avareza, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro não é bom, nem ruim. O dinheiro é uma necessidade. Jesus, ele vai chamar, muitas vezes, de adoração a Mamon. Mamon era um Deus. Ele está dizendo, olha, o dinheiro é nada mais, nada menos que você tornar ele um Deus na sua vida. É isso que Jesus ele fala. O remédio para amor ao dinheiro está no próprio versículo 5. Ele dá o pecado e ele diz a solução do pecado. A solução para você não cometer o pecado. É uma mesma estrutura aqui do versículo 4. Qual é o remédio? Contentem-se com as coisas que vocês têm. Contentamento. Esse é o remédio.
E ele vai dizer, olha, eu não vou deixar vocês. Ele vai citar aqui termos do Antigo Testamento. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Isso aqui são expressões constantes no Antigo Testamento. Expressões, de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais abandonarei. Ele falava isso para Abraão, Deus falava isso para Jacó, para Salomão, para o povo de Israel. E o autor pega esta promessa tão comum no Antigo Testamento e ele traz para nós. Por que a gente deve viver constante? Porque Deus jamais vai nos abandonar. É interessante porque a expressão original é uma expressão de 4 nãos. Não, nunca te deixarei, não. Não, nunca te abandonarei, não. 4 nãos para dar ênfase que jamais Deus irá cogitar a possibilidade de nos abandonar. Não te deixarei. A minha presença vai estar com vocês, mas eu não vou ficar só lá presente sem fazer nada. Não te abandonarei. Eu vou estar presente e eu vou estar guiando a sua vida. Eu não vou ficar presente só assistindo a sua vida passar. Eu vou estar presente, eu vou guiar você, eu vou proteger você. Diante disso, afirme, ele diz, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode fazer? Ele está citando o Salmo 118 aqui. Diante disso, diante do Senhor presente e diante do Senhor guiando a minha vida, quem pode contra mim? Quem é que alguém pode fazer alguma coisa contra mim? Essa é a confiança que nós devemos ter. E a partir do versículo 7, irmãos, ele vai nos falar sobre os deveres espirituais. É até o subtítulo da Nova Almeida, acho que da Revista Atualizada também. Deveres espirituais. E ele vai dividir da seguinte forma. Do 7 e 8, ele vai falar a respeito dos nossos guias. E do cuidado com... Não, dos nossos guias, 7 e 8. E é interessante porque ele fala de uma modalidade de líder no 7 e 8, e no 17 ele fala de outra modalidade de líder. Ele conclui com essa outra modalidade de líder. Dos versículos 9 a 14 ele vai falar sobre o cuidado com as heresias. E dos versículos 15 e 16 ele vai falar sobre a necessidade de termos uma vida de louvor, sacrifícios de louvor. Versículo 7 diz assim, lembre-se dos seus líderes. Veja que aqui ele não está falando de líderes vivos. Ele está falando dos que morreram. Lembre-se dos que morreram. Lembre-se dos seus líderes. Os que pregaram, passado, a palavra de Deus a vocês. E considerem atentamente o fim da vida deles. Olha que ele está falando dos mortos. Considerem como eles morreram. Imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não fala sobre os pastores daquela igreja. Considerem atentamente o fim da vida deles. E mais, imitem a fé que eles tiveram. O termo no versículo 7 aqui, considerem, remete à ideia de você analisar o detalhe daquilo ali. Olha, olha a foto e considere os detalhes da foto. Olhe cada detalhe. Ele está dizendo assim, olhe os detalhes da vida daqueles líderes que já morreram. Considere a vida deles. E como eles viveram a vida deles. Isso também remete para nós, líderes. Que os detalhes da nossa vida têm que estar impecáveis. Porque ele manda a igreja considerar os detalhes da nossa vida. Olha a responsabilidade do líder. Temos que considerar, vocês têm que considerar. Então, para vocês considerarem, nós temos que ter uma vida detalhadamente exemplar. Versículo 8, parece um versículo aqui solto. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Qual é a lógica dele? Olha, Jesus que sustentou esses líderes a preservarem até o fim, ele é o mesmo hoje, é o mesmo poderoso Jesus de ontem, e ele certamente vai sustentar vocês também. Porque o mesmo poder que ele tinha para sustentar esses líderes, é o mesmo poder que ele tem para sustentar vocês. Então confiem nisso. Confiem no agir de Deus.
Essa é a primeira orientação. E aí, a partir do versículo 7, a segunda orientação tem a ver com questões doutrinárias. Olha, e isso é o refrão de Hebreus, ele precisa concluir com isso, porque ele começou com isso. Ele vai dizer, cuidado com o antigo sistema judaico. Cuidado para que vocês não voltem para esse antigo sistema judaico. É o refrão da carta. Versículo 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter um coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveitos aos que se preocupam com isso. Não se deixem envolver com essas doutrinas do judaísmo, essas que muitos estão envolvidos. É isso que ele quer dizer com doutrinas diferentes e estranhas. São as doutrinas judaicas. O que vale é o quê? É um coração confirmado com graça e não com alimentos. Ele está fazendo esse comparativo aqui. Aqui é uma referência direta às leis do Antigo Testamento. A gente viu um pouco isso no domingo passado. O judeu, ele tinha essa dieta religiosa rigorosa. Animais que eram considerados impuros. Mas ele está dizendo, cuidado para vocês não manterem isso. Não é isso agora que vai, não é esse cumprimento que vai alimentar vocês de verdade agora. Esses aspectos cerimoniais, eles caem por terra com a obra de Cristo. Ele está combatendo aqui o legalismo, daquele judaísmo vazio. O que alimenta o coração agora é a graça de Deus. Tudo aponta para Jesus. Versículos 10 e 11, temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Ele está dizendo aqui, e esses versículos são importantíssimos para a gente entender. Por quê, irmãos? Porque aqui é o único lugar no Novo Testamento que a gente tem menção que aquele cordeiro que era levado para fora do arraial, no sacrifício do tabernáculo, e aqui apontando para Levítico 16, para o dia da expiação, aquele cordeiro que era levado para fora do tabernáculo e era queimado no acampamento, ele também simbolizava Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Essa é a informação que a gente tem. Sim, Cristo que também foi sacrificado como cordeiro, fora de Jerusalém, fora da cidade, humilhado, onde malfeitores eram condenados. Ele vai dizer, olha o versículo 10 vai dizer, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Olha, nós temos um altar, que é o altar de Cristo, que é a nova aliança, e não podem usufruir aqueles que estão o quê? Que estão presos à sombra da lei. Essa é a analogia do versículo 10. Assim como os sacerdotes, eles não podiam comer esse animal na antiga aliança, eles não podiam comer. Vocês que querem imitar esses sacerdotes na nova aliança, não podem se alimentar do altar de Cristo. Temos um altar. É o altar da nova aliança. Aí ele vai argumentar, pois, versículo 11, aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Como eu disse, é uma passagem que remete diretamente ali a Levítico 16, 27 e 28, que demonstra todo esse ritual era um contexto, nós chamamos de contexto de desonra, pois esse corpo desse animal que era levado para fora do arraial, ele era queimado junto a excrementos. Ou seja, é a primeira vez que a gente está vendo essa comparação na palavra. É por isso que a gente tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. No momento que praticava-se a cerimônia, olha, eles praticavam a cerimônia, eles levavam o animal, eles queimavam, eles estavam impuros. Eles tinham que tomar banho e eles tinham que lavar as suas vestes para poder entrar novamente. Ou seja, tudo isso é um contexto de humilhação. Eles estavam impuros
até eles se lavarem. E a gente viu isso na semana passada, como a água aqui, ela é o símbolo hoje do batismo, ela tem essa finalidade, ela é o elemento purificador, ela simboliza isso. Também o sacerdote não comia a carne, esta carne ela era toda queimada. Esses homens, nesse momento, eles eram a nítida representação do pecado, eles estavam impuros. É isso que Levítico 16, 27 a 28 vai dizer. Lembra o que o reverendo Rodrigo falou? Olha, Levítico 16 é o centro de Levítico. E Levítico é o centro do Pentateuco. Ou seja, é o centro do centro aqui. Veja, vale a pena a gente abrir. Levítico 16, 27 a 28, por favor. Levítico 16, 27 a 28. Diz assim, a partir do 27, mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne, o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Esse animal, morto em desonra, ele representava a humilhante morte do Messias. Então, o paralelo aqui está no ministro do Antigo Testamento. O foco aqui está no ministro. Ele não comia a carne desse animal, Levítico 16. Mas, se esse animal simbolizava Cristo, e o sacerdote não comia a carne, o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo, olha, esse é um símbolo aqui para dizer assim, olha, quem se mantém preso à lei cerimonial não pode se alimentar do cordeiro, não pode usufruir das bênçãos de Deus, não pode se alimentar de Cristo, não pode comer o animal, tem que queimá-lo. O paralelo está em dizer que a lei cerimonial, olha, esse ato aqui da lei cerimonial, essa é a informação nova que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está profetizando aqui, certo? É uma profecia que quando Cristo morresse, para se alimentar dele, precisava rejeitar a lei cerimonial. Você não pode comer nada desse cordeiro, tudo vai ser queimado. Ou seja, o ato do sacerdote não poder comer a carne, porque ele estava praticando a lei cerimonial em Levítico 16, também profetizava que a contínua permanência da lei cerimonial excluiria muita gente do ministério de Cristo. Tudo simbolizava Cristo, mas também era uma profecia para isso. Ele está explicando aqui em Hebreus, capítulo 13. Além de tudo simbolizar a humilhação de Cristo, também, ao mesmo tempo, simbolizava a exclusão daqueles que continuassem a praticar a lei cerimonial no Novo Testamento, sendo representado em Levítico 16, pelo ato do sacerdote não se alimentar do cordeiro. É muito profundo isso aqui, irmãos. Essa informação que ele traz de Levítico 16 é muito profundo. Tudo isso resulta na implicação. O que é que a gente faz com essa informação? Se isso é verdade, versículo 13, saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. O convite é para a gente sair do arraial. É o completo abandono da lei cerimonial. Esqueça o tabernáculo, esqueça o templo, esqueça o altar de ouro, esqueça as figuras. Isso perdeu o seu valor com a glória de Cristo. E o culto no Novo Testamento também é visto como uma forma de sacrifício. Versículo 14, de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O reverendo Nicodemos, em seu comentário, ele afirma que a passagem já mostra aqui
uma grande diferença com o judaísmo, onde todos os sacrifícios eram feitos dentro do templo pelos sacerdotes. A ideia que Cristo saiu aqui da cruz do Calvário é a ideia de sair do arraial. Então, se nós saímos do arraial com ele, nós estamos automaticamente seguindo a Cristo. Saia definitivamente da antiga aliança. Essa é a recomendação. Saia da cidade, saia do arraial. O argumento é o versículo 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Nada aqui mesmo é permanente. Para você, a verdadeira cidade é a cidade celestial. Saia da cidade, para que você vá rumo a Cristo, a cidade celestial. Se você não sair da cidade, se você não sair do arraial, você não vai para onde Cristo está. Você está usando o inferior para justificar o superior. E isso é loucura. É isso que ele está dizendo. Em Levítico, o sacrifício era feito no altar. Mas agora o sacrifício é exigido por Deus e é um sacrifício de louvor. É o que diz o versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, não sacrificamos animais, mas não deixamos de oferecer algo a Deus ainda. Ainda continuamente, assim como o sacrifício de animais, a gente precisa oferecer algo a Deus. Na nova aliança, nós oferecemos o nosso louvor. Nicodemos comenta que essa é a forma de sacrifício, de louvor, né? Esse é o louvor da nova aliança. O sacrifício de louvor segue o mesmo padrão do Antigo Testamento, olha, apenas na perspectiva de continuidade. Eles não tinham que sacrificar até o fim da vida deles, os animais. Você tem que louvar, você tem que adorar a Deus até o fim da sua vida. Continuamente, constantemente. Com todas as nossas orações, adoração a Deus, ações de graças. E quando a gente faz isso em conjunto, presencialmente, no culto ao Senhor, esse é o ápice. No dia que ele estabeleceu, esse é o ápice do sacrifício de louvor. Versículo 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esses versículos são a conclusão. A palavra sacrifício de louvor, a palavra louvor aqui é ainésios, que não remete especificamente a cantar. É um termo geral para dizer assim, é o ato de exaltar a Deus, diferente de Tiago 5, diferente de Efésios 5, que é pisalô, que aí é traduzido como louvor cântico mesmo, estritamente ligado à música. Aqui o louvor, ele está dizendo como adoração, sacrifício de louvor, são palavras de exaltação sendo dirigidas a Deus. É um ato claro de adoração. E esse sacrifício tem que ser continuamente, e é interessante porque, olha o que ele faz no versículo 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ele está chamando prática do bem e mútua cooperação de sacrifício. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ele está dizendo, olha, culto está diretamente ligado à sua vida. Você não pode separar a sua vida do culto que você presta ao Senhor. Por quê? Porque prática do bem e mútua cooperação também é sacrifício. É por isso que Jesus, lá em Mateus 5, ele vai dizer assim, 23 e 24, portanto, se você estiver trazendo uma oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão, tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O Senhor está dizendo que culto está diretamente ligado com a nossa vida. Do contrário, Jesus não falaria isso. Do contrário, o autor não diria que prática do bem e mútua cooperação
eram sacrifícios. E aí, no versículo 17, ele conclui esse bloco falando de líderes, mas agora dos líderes vivos, não dos mortos. Ele vai dizer assim no 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam, eles estão vivos, eles estão zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Vocês devem honrar e ser fiéis aos seus líderes por 3 motivos. Primeiro, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Ore pela vida do seu pastor, ore pela vida do seu líder. Por quê? Porque ele vai prestar contas a Deus das ovelhas que Deus colocou na vida deles. Ore porque essa é uma tarefa muito importante. A recomendação aqui é colabore com ele, porque ele vai ter ovelha para prestar contas. É a nobreza da tarefa. Nós pastores temos que ler esse versículo aqui e temer e tremer, porque nós vamos dar conta de cada ovelha que Deus colocou para nós cuidarmos. Então colabore com a gente, essa é a recomendação, colabore, que a gente vai ter que dar conta. E aí ele vai continuar, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Um pastor que faz a obra de Cristo, um líder da igreja, um presbítero, um diácono, ele faz a obra de Cristo, né? Um líder gemendo, um ministro que faz isso sofrendo. O pastor mesmo, ele conduzir o seu rebanho com dor, isso vai afetar as próprias ovelhas. Isso vai ser péssimo para a igreja. Ajudem um pastor a trabalhar com alegria. Um pastor que trabalha com alegria, um líder que trabalha com alegria, ele vai trazer benefício para a igreja. E o terceiro e último argumento aqui, isso não trará proveito nenhum para vocês. Por quê? Porque Deus, ele ouve o gemido das suas ovelhas. E o pastor é uma ovelha de Deus. Ele está ouvindo o gemido. E ele está dizendo, olha, eu vou cobrar a igreja. Isso não tem nenhum proveito a vocês. Eu vou chegar e vou dizer assim, por que o pastor de vocês está gemendo? Por que ele está trabalhando para vocês triste? Nicodemos vai dizer que esse é um argumento para dizer assim, olha, eu venho julgar a igreja. Eu vou julgar a igreja nisso aí. Ou seja, é a obrigação da igreja expulsar o falso profeta. É a obrigação da igreja zelar pelo ensino, valorizar a doutrina. Mas se o pastor é um servo de Deus que cuida da igreja, ele não pode fazer isso gemendo. Deus não está dizendo, isso não vai ser bom para vocês. Então, diante disso, irmãos, desses versículos, eu tenho algumas aplicações para fazer. São breves aplicações, são 4 aplicações. Primeira coisa, nós não podemos deixar que as circunstâncias nos impeçam de cumprir as nossas obrigações como cristãos. O autor, ele deixa claro aqui que mesmo num contexto de perseguição, eles precisam congregar. Eles precisam ser constantes no amor fraternal, mesmo sendo perseguidos, sejam hospitaleiros. Muitos tentam justificar as suas atitudes por causa das circunstâncias que elas estão vivendo. Ah, pastor, você não conhece minha esposa. Se você conhecesse, você ia ver que eu tenho motivos para atrair ela. Você não conhece minha esposa, você não conhece meu esposo. Você sabe por que eu vou revidar a altura? Porque ele fez a mesma coisa comigo, então ele merece essa vingança. Ele merece isso aí, porque eu passei a mesma coisa que ele passou. Se você tivesse passado pelo que eu estou passando, você faria a mesma coisa, ou você faria pior. Irmãos, em nenhum momento, mesmo num contexto de morte, mesmo num contexto de perseguição, o autor de Hebreus libera qualquer cristão aqui de descumprir as suas obrigações como seguidor de Cristo. Vocês estão sendo perseguidos, mas não deixem de cultuar. Vocês não podem deixar de praticar o amor ao próximo. Vocês não podem deixar de receber os irmãos na casa de vocês. Devemos agir como cristãos em qualquer circunstância, porque nunca vamos estar livres de problemas, essa é a verdade. Nunca. Se esses problemas aqui não são motivos de deixar de ser cristão,
problema de morte, problema de perseguição. Imagina os problemas que a gente passa atualmente, e não é menosprezando os problemas de hoje, mas tem gente que deixa de vir para a igreja porque o outro olhou com a cara feia para ela. E ela vai parar de cultuar a Deus por causa disso. Ela deixa de vir para a igreja, ela deixa de congregar, ela deixa de ser igreja porque fulano foi grosso com ela. E agora eu não vou resolver isso. Vai lá e resolve com ele, mas não deixa de cultuar, não deixa de congregar. Não deixemos as circunstâncias retardar ou cegar a nossa fé. Reverendo Emílio Garófalo, ele fala muito isso em suas pregações. Ele vai dizer assim: não deixe aquilo que você vê lhe enganar. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Não ande por vista, ande por fé. Não deixe as circunstâncias lhe enganarem. Segunda coisa, irmãos, será que é pecado a gente querer coisas melhores para a nossa vida? Quando ele fala sobre contentamento no versículo 5, será que ele está mandando a gente nunca melhorar de vida? Melhorar de vida é pecado. Se você é pobre, vai ter que morrer pobre. Se você é rico, aí tudo bem, você vai ter que... Não pode ter mais também. Será que é isso? De forma nenhuma. Nós, como cristãos, nós temos a completa liberdade de dar o melhor para a nossa família. Querer o melhor para a nossa família. Querer o melhor para a nossa igreja. Querer o melhor no nosso trabalho. Isso não é agir com avareza. Isso não é avareza. O problema é onde está o nosso coração. A questão é, eu vivo para a glória de Deus e como consequência eu luto para melhorar a vida da minha família, a vida da minha igreja, ou eu amo o dinheiro e só vivo para ele a ponto de não viver para a glória de Deus. Onde está o meu coração? Essa é a questão que ele levanta aqui. É o amor ao dinheiro. Isso é a avareza. Querer um carro melhor, querer viajar, querer morar num lugar melhor, querer um emprego mais rentável, isso não é pecado. O pecado é, se eu não conseguir, não tem mais como amar a Deus assim. Nessa situação, não tem mais como amar a Deus. Na verdade, a pessoa que pensa nisso nunca amou a Deus. Contentamento isso é contentamento. Se Deus quiser me dar, ótimo. Se Ele não quiser, Ele vai me sustentar com aquilo que Ele me deu. Eu tenho que entender isso. Que Deus vai me sustentar com aquilo que Ele me deu. Eu quero muito aquilo. Não é pecado você querer. Se Ele quiser me dar, Ele vai me dar, glória a Deus. Mas se não, é porque eu não preciso. Eu não preciso. Tem coisa que a gente acha que precisa, mas não precisa. Se Ele não der, eu devo estar contente com aquilo que eu tenho. Isso é contentamento e isso é o completo oposto de avareza. Penúltimo ponto, irmãos. Existem pessoas que quando nada deu certo na vida, elas vão ser líderes de igrejas. Elas vão ser pastores. Nada deu certo e pior, pastoras. Nada deu certo, então é o prêmio de consolação. É ser pastor. E esse versículo 17 deveria abrir os olhos da importância da vocação pastoral, da importância de você ser um líder de uma igreja, do peso que é isso. Eles vão prestar contas diante de Deus de cada ovelha que Deus colocou no caminho deles. Quando a gente se aproxima, se aprofunda aqui na teologia desse versículo, a gente tem que temer e tremer, nós pastores, e aquelas igrejas que deixam, aquele conselho que deixa o seu pastor trabalhar gemendo, eles vão prestar contas. A igreja perde quando mantém um falso pastor. A igreja perde quando deixa o verdadeiro pastor trabalhar gemendo. A igreja ganha quando expulsa o falso pastor. A igreja ganha quando faz o verdadeiro pastor trabalhar com alegria. É isso que ele está dizendo no versículo 17. E por último, irmãos, o culto ao Senhor é o nosso sacrifício de louvor. O culto ao Senhor é o ápice da adoração. A continuidade dos sacrifícios na antiga aliança visava a ideia de que aquilo... Por que aquilo ali era feito continuamente? Porque aquilo ali não era suficiente para pagar os pecados. Olha, essa constante repetição, algo que era sanguinário, como a gente está vendo em Levítico 1, sanguinário, brutal,
tem que ser repetido, é para dizer assim, ó, não é suficiente, até que Cristo veio. E aí fez tudo de forma perfeita, única e suficiente. E agora o que é que nós temos? Nós temos a constância do sacrifício de louvor, que está apontando para uma vida de gratidão a tudo que Cristo fez por nós, a obra de Cristo. Kistemaker, ele vai destacar que tal prática também era desenvolvida no Antigo Testamento. Ele está dizendo assim, ó, no Antigo Testamento era desenvolvido o sacrifício, lei cerimonial, e o sacrifício de louvor. Também era feito. Porque ele está dizendo, olha, quando você pega Hebreus 13:15, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, esse é um termo usado diretamente lá em Oséias 14:2. E o profeta, ele vai estimular o povo a quê? A retomar e orar. Prestar adoração a Deus. Não é que a adoração não era feita no Antigo Testamento, só matança, não era feita a adoração. Era feita a adoração e a lei cerimonial. No Antigo Testamento já existiam os dois. E no Novo Testamento temos o sacrifício de Cristo, cumprimento da lei cerimonial, e agora nós devemos agir com gratidão, assim como na igreja do Antigo Testamento. É a continuidade aqui, não existe dispensação, não existe divisão, é a continuidade da aliança diante das perseguições. Tal afirmação aqui era uma motivação para os hebreus. E essa deve ser a nossa também. Amém? Vamos orar ao Senhor.